A chuva forte que caiu nesta quarta-feira causou inúmeros estragos pela cidade. Os moradores desta área, que fica no bairro Jardim das Cerejeiras, tiveram as casas alagadas. Por aqui são aproximadamente 16 residências. Perdemos a cama, perdemos tudo, né? Os móveis que tinha, perdemos tudo. Sempre é assim direto. Toda vez que chove é assim. Situação muito crítica aqui, que eu tenho 2 filhos pequenos, tenho minha esposa, e a água vem do córrego e vem da rua. Aí nós não sabemos o que faz mais. A Tainara está com um bebê recém-nascido e teve que deixar a residência às pressas. Desesperadora, né? Começou a entrar água, veio do fundo da frente. E eu peguei as crianças e fui para casa da minha mãe. Porque eu tô costurada, não posso fazer nada. Meu marido que ajudou a gente. É desesperador, foi, hein? Esta é a Rua Nelson Abrão Lemes. Aqui fica a nascente do córrego Segredo. Toda vez que chove, o córrego transborda e essa água toda vai para as ruas da região, alagando as residências. Eu moro aqui já há 5 anos e a situação aqui é precária. A prefeitura abandonou nós aqui, estamos jogados aí, para vocês verem, a alagação. O que nós queremos aqui, né? Nós somos cidadão de bem, nós pagamos nossos impostos, né? Então nós queríamos a maioria da prefeitura, que eles olhassem por nós também. Os moradores pedem doações de fraldas descartáveis, alimentos, colchões, cobertores. Eu estou precisando de fralda para meu irmão que eu perdi, né? Fralda e alguma coisa, né? Eu perdi colchão, roupa para meu irmão. Eu perdi muita coisa. O que puderem me ajudar, eu estou agradecida. Agradecer muito. Olha só, olha lá como que tá a água aqui. Tá parecendo um córrego aqui, a rua. Tá aumentando a água, a chuva tá querendo levar até minhas crianças de aula. Aí, ó, comunidade, como que nós tá, ó? Parece um rio, olha só. Minha casa foi invadida com essa água. Ó, gente, olha a situação da minha casa agora. Na metade já da geladeira, se duvidar abrir a geladeira, entra. Na minha casa eu tive que colocar uma tábua ali, porque já tá batendo na canela. Olha lá, como que nós tá fazendo para poder dar uma baixada, ó. Esses são os relatos dos moradores da comunidade Esperança, que fica localizada no Jardim Noroeste. Ontem a chuva foi tão intensa que invadiu os barracos, fazendo com que eles perdessem praticamente tudo. Vai fazer 6 anos que eu estou aqui e toda vez quando chove é a mesma situação. Quando chove a gente tenta erguer o que a gente pode, o que a gente não pode a gente acaba perdendo tudo. Tudo, porque nem sempre a gente consegue erguer tudo, né? Teve barraco que desabou e foi embora, né? Mães que têm de 5 a 6 filhos, é aquela peleja. A Ana Flávia conta que são cerca de 180 moradores que vivem em barracos. E todos estão passando por alguma dificuldade por causa das chuvas. Sim, a gente sempre pede ajuda quando acontece essas coisas, né? Quando chove mesmo, aí o pessoal pede ajuda pra gente. Né, tipo lona, telha, madeira, e o que a gente vai conseguindo, a gente vai dividindo um pouco para cada família. Lembra da Tânia? Fizemos uma reportagem e exibimos ontem falando da sua casa que pegou fogo. Ela está morando provisoriamente no barracão, cedido pela irmã Ana Flávia. Com a chuva, ela perdeu o pouco que já tinha. A gente está vivendo um terror, né? Pra gente é um pesadelo que a gente está vivendo, porque a gente tentando pedir ajuda, as pessoas ajudando a gente e mesmo assim a chuva vem e acaba levando tudo de novo, né? Mas hoje mesmo eu perdi o colchão tá molhado, a parte das roupas também tudinho tá perdido também e coberta também, né? Alimentos também, mas deu para salvar alguns. Depois da chuva, só restou lixo, que ficou assim, submerso. A comunidade conta que a água subiu tanto, chegando a quase 1 metro de altura. Foram momentos de terror, mas apesar disso, toda vez que chove, é sempre assim. A Ingrid é mãe de 5 crianças.
passou um aperto para erguer os móveis. Não conseguiu salvar quase nada. Os filhos só têm essas roupas que estão no corpo. Perdi roupa, perdi sapato, chinelo, coberta, lençol, as roupas deles, comida, os mantimentos. Perdi muita coisa aqui. O que você vai fazer agora para almoçar? Agora eu vou dar um jeitinho, uma lenha ali, né? Só pegar, fazer um fogo e nós faz. E o arroz, assim, arroz, feijão, tem? Eu vou vendo com a minha mãe ali do lado, né? Porque ela mora ali comigo. Só que ela mora um pouquinho mais pra frente, mas eu dou um jeito ali com ela também. Pra poder ter alguma coisa para as crianças e para vocês. A comunidade precisa de doações para tentar se reerguer de alguma forma. A gente estamos precisando de colchão, cobertas, né, roupa, principalmente para as crianças que ficou em situação, né? E lona, né? Porque a gente sabe que a gente não vai sair daqui de hoje para amanhã. Então, eu estou pedindo assim ajuda para o pessoal, quem puder estar ajudando a nossa comunidade. Chuva e calor. Ambiente propício para o aparecimento dos escorpiões. Dados do Centro de Controle de Zoonoses apontam que em 2022 foram registrados 1.165 acidentes com escorpiões em Campo Grande. O número pode ser ainda maior, levando em consideração que o relatório final do último ano ainda não foi concluído. A gente deve orientar a população aí quanto a medidas para evitarem que eles adentrem as residências e ocorram aí algum acidente. A médica veterinária dá dicas para evitar as picadas por escorpiões e recomenda que, em caso de acidentes, é preciso procurar atendimento médico imediatamente. No caso de um acidente com escorpião, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível, tá? Principalmente se tratando de crianças. E também, sempre que possível, se ela puder guardar esse exemplar que causou esse acidente com ela, tá? Nesse caso, ela tendo um exemplar, ela pode ligar aqui para o CCZ, porque a gente faz a identificação desse animal, tá? E também a gente vai no local, faz as orientações in loco quanto ao manejo ambiental. Nós temos alguns cuidados recomendados aí para evitar também um acidente, né? Por exemplo, afastar a cama da parede, afastar sofás, sempre sacudir as roupas antes de vestir, bater os calçados. No caso, quem usa chapéu, capacete, dá uma batidinha antes de colocar. Então, são várias medidas aí que evitam um acidente. Quase 12 quilos. Essa foi a quantidade de peso que a Mônica perdeu depois que, sob orientação médica, começou a tomar essa injeção para emagrecer. No primeiro mês, eu emagreci cerca de 7 quilos. O líquido injetável que ela usa é a semaglutida, uma substância parecida com um hormônio presente no corpo humano que reduz a sensação de fome, facilitando a perda de peso. Mas por ser um medicamento destinado para o tratamento de diabetes, a concentração dessa substância é baixa, o que obriga o paciente que quer emagrecer a tomá-lo com maior frequência. Não é um medicamento barato. Com desconto do laboratório, eu pago entre 950 a um pouco mais de R$1.000. Com a liberação da Anvisa, a expectativa é que nos próximos meses chegue ao Brasil um remédio destinado exclusivamente para o tratamento da obesidade. Com isso, a concentração da substância que reduz a fome será ainda maior. A aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi baseada em um estudo clínico que apontou que os pacientes que utilizaram essa nova fórmula conseguiram perder em média 17% de peso corporal em pouco mais de 5 anos. O que acontece é que essa medicação tem uma potência no bloqueio do apetite, na redução da fome e do aumento da saciedade muito grande. Então, as pessoas ficam com muito menos vontade de se alimentar. Apesar disso, a utilização da semaglutida não é para qualquer um. Sem dúvida, existem efeitos adversos e contraindicações, como qualquer medicamento. Os efeitos adversos mais frequentes são náuseas, pode provocar um pouco de vômito em alguns casos, e outras alterações gastrointestinais. Além de tudo, o remédio deve chegar ao país custando caro e não há previsão para que chegue na rede pública. Em 2022, o número de divórcios em cartórios de notas caiu 10% em todo o Brasil.
É o que aponta um relatório que tem como base as informações de 8.354 cartórios de notas em todo o país. E foi reflexo, né, de tudo que aconteceu, essa mudança comportamental por conta da pandemia, do isolamento social. Então, a pandemia trouxe os casais mais em casa, fazendo home office, os filhos não foram para a escola, ficaram mais em casa, enfim. Os casais que já não estavam bem, acabou sendo a gota d'água nesse sentido. De acordo com esse levantamento, em Mato Grosso do Sul, de janeiro a novembro de 2022, foram registrados 716 divórcios. No ano anterior, 2021, foram registrados 821. Em 2020, o estado registrou 908 divórcios. Se compararmos os números de 2022 com de 2020, a queda é ainda maior, de 21,1%. Esses números evidenciam apenas um recorte, né, desses divórcios realizados em Mato Grosso do Sul. Tem vários outros divórcios que foram feitos perante a Justiça, perante o Poder Judiciário. Para se fazer um divórcio extrajudicial, um divórcio em cartório, primeiro é preciso que o casal, né, tenha consenso, que ele esteja de acordo em realizar esse ato. Se tiver algum tipo de litígio, não é possível fazer em cartório. Além disso, eles não podem ter filhos menores ou incapazes. Isso também é um impeditivo, levando o divórcio necessariamente, nesse caso, para o Poder Judiciário. E o casal, por fim, precisa também ser acompanhado por um advogado de sua confiança. Em 2020, em meio às restrições por conta da pandemia de Covid-19, tornou-se possível realizar divórcios de maneira online. Esse divórcio, inclusive, pode ser feito remotamente, online, pela plataforma do e-notariado, que é uma plataforma do Colégio Notarial do Brasil, em que a pessoa, mesmo não estando presente no cartório, pode manifestar sua vontade, assinando por meio de um certificado digital e fazendo uma videoconferência para manifestação da sua vontade. Então, há uma simplificação significativa para a prática desses atos no Brasil. E a mesma internet que possibilita que divórcios aconteçam de maneira remota, também tornou-se porta de saída para casais que buscaram ajuda para lidar com as crises e os desafios trazidos pelo novo normal. Essa especialista em relacionamentos conta que a procura por terapia de casal e familiar cresceu muito nos últimos anos. De um modo geral, os relacionamentos não acabam por falta de amor. Acabam por falta de diálogo, por falta de comunicação mais efetiva, né? Então, alguns pontos, como por exemplo, a parte financeira do casal, discussões, então, pontos de vista diferentes, então, várias questões podem desencadear uma separação. E hoje em dia, com a informação é muito fácil pela internet, né? As pessoas procuram como resolver, qual é a solução, e a terapia de casal acaba sendo uma excelente opção. Ela também revela que, na maioria das vezes, a iniciativa de procurar ajuda profissional parte dos homens e fala do sentimento que leva seus pacientes a buscarem auxílio. Dá para perceber nitidamente que os homens procuram muito mais ajuda para terapia de casal do que as mulheres. Isso é bastante contraintuitivo, mas a gente percebe isso na prática clínica, né? Então, os homens acabam entrando em contato e depois trazendo as esposas para o setting terapêutico. A família, a gente sabe que é a célula da sociedade, né? E nós temos uma biografia, então a nossa biografia acaba sendo manchada, né? Acaba tendo uma mácula ali com uma separação, e ninguém quer isso. Então, quando a gente faz uma jura num altar, ou faz um compromisso com alguém sério de estar com aquela pessoa, formar família, ter filhos, ter uma história, ninguém quer que termina, né? Então, a importância de se ter uma biografia completa e se cuidar para ter uma família, resgatar a família, o amor, é muito importante. Um homem identificado como Júlio César Morinigo Ibanes, de 41 anos, foi raptado na tarde de ontem no bairro São Geraldo, periferia de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Segundo informações, 3 homens fortemente armados e encapuzados o pegaram na rua e o jogaram no interior de uma caminhonete Hilux. Desde então estava desaparecido. A polícia começou a investigar o caso e há pouco o corpo da vítima acabou sendo localizado no leito de um córrego no bairro Bela Vista, também na periferia de Pedro Juan. A polícia acredita que possa ser um acerto de contas, pois a vítima possui a passagem por furtos em comércio da região. Além disso, estava foragido da justiça e era usuário de entorpecente. O fato continua sendo investigado pela Polícia Nacional.
O período de férias combinado às altas temperaturas faz aumentar a procura por clubes, piscinas, rios e lagos. Mas num segundo, o cenário festivo pode se transformar em tragédia. Não existe criança estar tomando banho de piscina sozinho, sempre acompanhado com adulto. Se de preferência ainda colocar um coletezinho, colocar uma boia, né, que dá mais segurança, e estar com atenção total. Não pode, eu vou aqui no banheiro, então tira a criança da água. Ou coloque um outro adulto para estar vigiando. Eu vou ali buscar, então mesma coisa, retira a menina. Não pode, eu vou ali e já volto. É nesse vou ali e já volto é que acontece a tragédia. Além da constante vigilância durante os momentos de brincadeiras, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros alerta também para a necessidade de se adotar barreiras que impeçam as crianças de chegarem às piscinas sozinhas. Fechar a porta de corredores, portões, né? Colocar grades em volta da piscina, tampão, seja lá o que for. Mas ele tem que dificultar o acesso da criança, porque a criança é curiosa por natureza. Ela vai querer olhar, ela vai querer mexer na água e aí ela cai lá dentro e aí acontece a tragédia, né? Os córregos, rios, represas e lagoas também podem representar risco, caso os banhistas abaixem a guarda. De pessoas que querem tentar atravessar, recebe um desafio de um grupo de amigos que estão bebendo, ele é desafiado, eu consigo, e tenta atravessar, e no meio do rio ele perde o fôlego, perde as forças, e aí normalmente acontece o afogamento. E também, sobre rios, o pessoal às vezes se aventura em pular, né? E pula em regiões que não conhece. Ele está tomando banho numa região profunda aqui, e acha que do lado é a mesma coisa, mas ali às vezes tem uma pedra, tem um galho, tem restos de linha de anzol e pode ficar enroscado, é perigoso. Mas não são apenas os rios e as piscinas que merecem cuidados a fim de se evitar afogamentos. Uma fina lâmina d'água ou um simples balde de água na área de serviço pode ser fatal. Costume das mães ou as próprias secretárias passarem pano na casa e após ali o dia de serviço deixar aquele pano de molho, né, dentro de um balde com água, uma lâmina d'água. Aquilo ali é um perigo, né? Nós recomendamos que se esvazie todos os recipientes com águas, baldes, bacias, porque a criança, num descuido da mãe, eu não tenho piscina em casa, eu estou tranquilo de afogamento. Mas deixou o balde lá, a criança vai lá na área de serviço, vai olhar, cai de cabeça para baixo, com as pernas para cima e cobriu as narinas, né, as vias aéreas, é o suficiente para afogamento. Quando se deu conta, cadê a criança? Vai procurar, está lá com as perninhas para cima, dentro da cabeça do balde. Afogou. E acontece, tem acontecido muito. Quando o afogamento acontece, é importante que o socorro seja prestado o mais rápido possível e por pessoas preparadas, que conheçam e dominem as técnicas necessárias. Sem conhecimento não dá, porque às vezes ela vai perder tempo fazendo aquelas manobras que às vezes são ineficazes, que ela não tem conhecimento técnico e perde o tempo da viatura estar deslocando. Então a melhor coisa é ligar rapidamente para o Corpo de Bombeiros, né? Normalmente nós recomendamos que a vítima fique lateralizada, coloque ela na posição de lado, né? Caso ela volte, acorde novamente, aquele líquido possa ser escoado pela boca, né? Pelas narinas também, mas aguardar ou fazer o transporte emergencial.